Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte dessa maravilhosa entrevista da Joyce. Se você, por acaso, perdeu a primeira ou a segunda parte, é só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, depois confere a segunda e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você teve uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito! E essa voz está orientando sobre o que você deve falar? O tempo todo. E o que ela gostaria que você falasse agora? É justo eu fazer essa pergunta? É justo, é muito justo. Carlos, teve um dia aqui na minha casa que eu estava muito revoltada. E me veio aquela lembrança, assim, que sempre disseram assim, que eu era um ser especial, que eu tinha muita luz, que eu era importante para a transição planetária. E eu estava muito revoltada. Eu disse assim, qual é a diferença? Quem sou eu? Olha aqui. Feia, gorda, moro longe, dona de casa. Quem é que olha para uma dona de casa? Eu não tenho influência nenhuma sobre ninguém. Eu não tenho influência sobre o meu gato. Eu pensando assim, de repente eu senti uma presença amorosa, tá? Eu vou ser de novo pretensiosa, a sensação que eu tive era que Jesus estava perto de mim. E me veio em pensamento assim, Joyce, tu precisa falar para as pessoas que não precisa ser algo muito grandioso com várias pessoas que vai mudar a frequência da Terra. O fato de tu se conectar ao sorriso de uma criança, a salvar uma plantinha colocando uma água, a agradar um animalzinho, tá? Aquele momento ali de conexão, de amor, tu também está contribuindo para a evolução. Presta mais atenção nisso. O momento que tu tá com os teus filhos, que tu vê a tua filha sorrindo para ti, é um momento sagrado. Tu tá sendo muito mais importante nesse momento, não só tu, as outras pessoas também, a focarem, a terem foco nessas pequenas coisas que são tão milagrosas, do que ficarem assim, dispersas em noticiários de coisas ruins que estão acontecendo no mundo, que vocês não vão ter influência nenhuma, vocês não têm poder nenhum para modificar as coisas. Foi isso que me foi dito, Carlos, e foi pedido que eu falasse isso, que eu contasse isso. Por favor, tudo que falarem para você contar, nos conte. Qual é a próxima coisa para contar? A próxima coisa, Carlos, é que quando foi... Deixa eu ver. Em novembro de 2019, tá? Eu estava sentada aqui na sala da minha casa e de repente a parede da minha sala sumiu. Eu enxerguei o céu e um ser. Esse ser, ele tinha um turbante verde, era um ser feminino. E aí eu saí para a rua, fiquei olhando para o céu ainda. E esse ser disse assim para mim assim, vai acontecer algo muito grandioso na Terra. Só que não me disse se era bom ou se era ruim. E eu lembro de ficar com um aperto no peito, assim, uma sensação que eu precisava falar para alguém. E aí eu comecei a chorar e chamei meu marido, eu disse para ele, eu preciso ir lá na casa da minha mãe. E aí a gente foi na casa da minha mãe. E aí a minha mãe, ela tem, vou dizer assim, um altar de Nossa Senhora, onde ela faz as orações dela. Eu pedi para ir nesse lugar. E eu disse, mãe, eu não sei te explicar, mas eu vi um ser que se manifestou assim no céu, vou dizer assim. E esse ser falou que vai acontecer um evento muito grandioso aqui na Terra. Só que eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu não sei explicar, só que eu tô agoniada. E ela disse, não, vamos rezar e tudo, isso vai passar. Tá. Passou esse evento aí. Quando foi em janeiro de 2020,
a gente locou uma casa em Santa Catarina, numa outra praia de Santa Catarina. Inclusive, depois o meu irmão foi para lá também. E aí, uma determinada noite, eu fui deitar, tá? O meu filho estava dormindo num colchão na sala e o meu marido ficou assistindo TV, tá? Na sala também. Quando eu me deitei, e lógico, quando a gente deita, automaticamente a gente não dorme, né? A gente deita um pouquinho, fica um pouco de olho aberto, aquela coisa toda. E eu olho para cima, o teto da casa começa a descer. Ele desce em torno de 1 metro, 1,5 metro, ele desce, que eu chego a pensar assim, meu Deus, eu vou ser sufocada pelo teto. Mas ele estava descendo ou você que estava subindo? Não, o teto estava descendo. O teto assim, mas o forro estava descendo, o forro de gesso desceu, tá? Nisso eu vejo um ser que eu chamo, acredito que seja um reptiliano, porque era assim, parecia, vou dizer, um jacaré com corpo humano, vamos dizer assim, rabo, tudo, ele com uma prancheta na mão, jaleco branco, atrás dele vários computadores, tá? Vários computadores, vários deles mexendo no computador, alguns objetos de laboratório, vou dizer, aqueles tubos de laboratório, e esse ser olha para mim nos meus olhos e diz assim, chega, ela já sabe demais. E o teto sobe. Quando o teto sobe, eu tô apavorada, eu saio, assim, muito ofegante do quarto, assim, chorando, peço pro meu marido uma água com açúcar, ele pergunta o que aconteceu, e eu penso assim, se eu falar pra ele, ele vai me internar, né, pelo amor de Deus, né, estamos de férias, ela tá vendo o teto baixar? Não, né, e eu não bebo, Carlos, e eu disse, me dá uma água, e quando ele me dá esse copo de água, eu sinto esse ser, a respiração desse ser do meu lado esquerdo, como se dissesse assim, a gente tá aqui, a gente sabe que tu nos viu. E aí eu fico com tanto medo, tanto pavor, que eu peço pro meu filho levantar, que ele tá dormindo na sala, e colocar o colchão no nosso quarto. Eu passo a noite toda agarrada, não deixo ele se virar, com muito medo desses seres aí. E aí, logo depois, o que acontece? Começam as aulas do meu filho, em início de fevereiro, começam as aulas dele, e uma das minhas características, que eu acredito que tem a ver com tudo isso, é que assim, a gente pagava van escolar, uma escola particular excelente aqui da nossa cidade, e tinha dias que eu sentia uma necessidade de buscar o meu filho antes, porque algo muito grave ia acontecer, mas eu não sabia explicar. Eu ia lá e tirava ele da aula, filho, vem pra cá comigo. Pra que isso? Pra que esse apego? Aquela coisa toda. Nesse dia, meu filho estava de férias, e aí eu simplesmente estava sentada na mesa e eu enxergo do meu lado esquerdo abrir um portal e começa a vir vários médicos. Para mim, a característica deles eram médicos com fisionomia coreana. Eles vinham chorando, desesperados. Era mais de 500 médicos, tá? Por baixo. Eles iam muito desesperados. E eu disse pro meu marido assim, vai acontecer alguma coisa. Ele, mas o que vai acontecer? Eu sei que tu tá com medo, porque o Vitor não veio ainda, te acalma, ele tá vindo com o tio da van, e é nosso vizinho, e é de confiança, para de ser louco, aquela coisa toda. Eu percebo que não vai adiantar eu falar para ele, e eu com muita dificuldade, eu pego o meu carro e saio em direção a um centro espírita, que tem aqui da minha cidade, inclusive a minha mãe é médium, um centro espírita bem conceituado aqui, muito sério. E eu chego nesse centro espírita ainda enxergando essa imagem desses médicos chegando, tá? Eu entro lá chorando muito, só que quando me passam para fazer um atendimento fraterno, me freiam que não é para mim falar, porque aquela pessoa que está ali para me atender, ela não iria compreender o que eu tinha para falar. E aí, o que acontece? Ali, acho que questão de 2 semanas no máximo, estoura a pandemia já tinha chegado no Brasil, esse vírus já estava aqui, muitas mortes, e esses médicos estavam ligados a isso. Essa voz que falou para você não comentar com a pessoa porque ela não saberia compreender, é a mesma voz de sempre? É a mesma voz. Você falou sobre o reptiliano, chega, ela já sabe demais. Ele se referia a que conhecimento que você já sabia demais?
Eu acredito, sendo muito humilde, que eles estavam envolvidos na elaboração desse vírus. E você já sentia isso naquele momento? Porque assim, cara, a primeira vez que a gente estava nessa casa aí, o meu irmão recebeu esses vídeos que um vídeo lá da China, onde estava recém começando os primeiros casos lá. E eu lembro de pegar o celular dele, e ele ainda comentando e rindo, isso aí vai ficar só lá, isso aí não vai chegar aqui, aquela coisa toda assim, né? Vai ver, isso aí até encenação. E eu peguei o celular dele, quando eu olhei, eu quase tive um desmaio. Eu me senti muito mal. A sensação que eu tive é que aquilo ali já estava aqui. E assim, Carlos, depois que a gente saiu desta casa, eu cheguei aqui na nossa casa, aqui no caso, que fica, acho que em torno de uns 600 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais. Eu vim com uma gripezinha. Só que essa gripezinha cada vez piorava, eu dava 2 palavras, sentia muita falta de ar, foi indo. Aí um dia a gente resolveu passar um final de semana na casa da praia dos meus pais. Eu tava muito mal, muito mal. E aí a minha mãe ainda disse assim, minha filha, acho que tu vai ter que ir no médico, tá feio isso aí, tu tá com muita falta de ar. E aí essa voz disse pra mim assim, deita de bruço, fica assim o tempo que tu aguentar, porque se tu for no hospital, tu não volta. E depois de um tempo eu fiquei sabendo de pessoas que realmente eles fizeram esse tipo de procedimento, né, de virar a pessoa de bruços por um tempo, eu não sei se estavam entubadas ou não, que foi onde começaram a melhorar, vamos dizer assim. Eu também ouvi falar sobre isso. Aconteceu isso comigo. E assim, eu levei, acho que, olha, sinceramente, uns 4 meses para minha respiração voltar ao normal, conseguir a melhorar. Uma pergunta que eu sinto que já sei a sua resposta, mas eu quero fazer. Você sente que existe uma organização estruturada envolvendo tudo que existe no universo, nos universos, nas dimensões, em tudo, uma coisa interconectada? Com certeza, muito organizada, existe uma hierarquia. Como se fosse uma hierarquia piramidal, onde quem sabe mais cuida de quem sabe menos, quem ama mais cuida de quem ama menos. Lembra da cordinha puxando, um puxa o outro? Esse ser evoluído que conversa comigo também depende da minha evolução. Você, quando contou agora dos reptilianos ou do reptiliano, você teve medo. E hoje nós estamos num momento onde se fala, se repete, se fala e se repete. Não tenham medo. Então eu queria... As pessoas que vão assistir esse vídeo vão falar, nossa, ela falou de reptiliano, ela ficou com medo, então eu devo sentir medo? Não, você está falando, não sintam medo. Eu queria que você falasse sobre isso e até da razão desses seres aparecerem. Se vão aparecer, você explicou que eles são amorosos, que eles estão aqui para ajudar, soltar um liquidinho branco que é uma espécie de amor. Como é que as pessoas devem entender esse momento em que, segundo você falou, eles vão aparecer? Aliás, queria que você explicasse se todos vão ver. E como é que coloca na mesma cesta essa experiência que você teve? Até que ponto as pessoas podem... não precisam de ter medo, mesmo tendo ouvido uma história como a que você contou sobre o reptiliano? Eu não tive só essa experiência com reptiliano, tá? Eu tive outra experiência também. E o que eu tenho a dizer? Seria muito infantil da nossa parte pensar que porque são seres de fora da Terra, são todos seres amorosos. E não é bem assim. Existe já há muito tempo uma guerra espiritual, vou dizer assim, de seres... Não é que existam seres do mal, são seres que ainda não são do bem, ainda vão evoluir para ser do bem. Entendeu? Essa é a percepção que eu tenho. Tá, mas continue. Tá. Eu preciso relatar essa outra situação, tá? Eu cheguei na casa de uma pessoa conhecida. Essa pessoa me chamou
para conhecer o quarto do seu neto. E eu entrei, meu marido inclusive, entramos para conhecer. E quando essa pessoa me olhou, tinha um deles dentro dela. E no mesmo momento... Espera um pouquinho. Quando essa pessoa olhou para você, tinha um deles dentro dela que estava olhando para você. Isso, tinha assim, a pupila dessa pessoa fechou assim. Sabe como um lagarto? Fechou assim. E aí ele disse em telepatia: eu sei que você nos vê. Foi isso que ele disse. Eu sei que você nos vê. Então, por isso que eu digo, já tem seres, no caso, entre nós. Você quer dizer dos seres que não são evoluídos? Isso. Assim, tecnologicamente eles são muito evoluídos. Essa questão assim de amorosidade, de sentimento, de pensar no próximo, não. Eles são evoluídos na questão tecnológica. E o que a gente faz com essa informação? Sente medo? Não, né? Qual é a nossa atitude? Eu queria dizer que não, mas eu vou ser sincera, eu fiquei apavorada, Carlos. Eu fiquei muito apavorada. Naquele momento. Naquele momento eu fiquei muito apavorada. E qual a orientação que você recebeu da voz que acompanha você sobre isso? Não conversei com ela sobre isso. O que ela sempre me pediu, que eu estava aqui para trazer alegria. Talvez eu tenha que aprender com ela a transformar esses momentos de medo em momentos alegres. Ela nunca falou sobre isso com você? Sobre como não ter medo? Não. Ela só sempre foi muito enfática em dizer que era ingenuidade da gente assim, os seres extraterrestres são só amorosos e plenos e querem só nosso bem. Não, existe também o lado negativo também. Que, como você falou, tudo vem do mesmo lugar, dessa fonte original. Só que muitos ainda não aprenderam. Exatamente. Mas aí você fala que esses seres amorosos vão aparecer. E o que acontece quando eles aparecerem com esses outros seres que não são amorosos, digamos assim? Eu acredito que para eles se manifestarem aqui, esses seres que ainda não são amorosos, que eles ainda vão chegar nessa etapa aí, eles vão ser retirados daqui. Eles precisam ser retirados daqui. Essas naves que vão aparecer com esses seres amorosos, isso está longe de acontecer? Está perto? Para mim, como eu já estou acostumada, para mim está muito perto. E por que o fato de você estar acostumada faz pensar que estejamos perto disso acontecer? Eu falei num sentido assim de uma certa vaidade até, Carlos. Porque eu estou acostumada desde criança. Levando em conta que a própria aparição desses seres amorosos pode fazer com que muitas pessoas se assustem, então me faz pensar que há uma razão maior que faz com que eles apareçam e, pelo que eu entendi, tem a ver com uma proteção para o planeta. Estou correto até aqui? Tá correto. E assim, Carlos, Joyce, acredito que não vai ser assim, vai surgir uma nave enorme, vai passar no jornal, na TV aberta, todo mundo vai sair pra rua para fotografar. Não, vão ser coisas assim específicas, como eu te disse, aquela questão que eles disseram. Presta atenção no sorriso de uma criança, agrada um bichinho, cuida de uma planta, coisas assim menores que vão se conectar a eles, eles vão se manifestar através disso. Mas você diz que muitas pessoas vão se assustar. O que me faz pensar que vai haver uma coisa genérica. A gente pensa isso, não. É que assim, eu acho que as consciências vão se expandir e as pessoas vão ter acesso a mais informações, a mais imagens, a mais sons, a mais coisas que não estão acostumadas no dia a dia. Foi dito já que, vamos dizer, seres mais amorosos, que estão acima da nossa capacidade, por exemplo, não deixariam que acontecesse, por exemplo, uma guerra nuclear, porque isso poderia, inclusive, prejudicar outros lugares, talvez até outras dimensões. Então eu pergunto se esta vinda, essa aparição, de uma forma ou de outra, está vinculada a tentar impedir alguma coisa de mais grave acontecer aqui. Eles não precisam vir para impedir. Eles já impedem o tempo todo. Eles não precisam se manifestar aqui para impedir alguma coisa.
Então, qual o motivo deles se manifestarem, se eles não precisam? Pela essa questão que a gente está numa constante evolução de consciência. A gente sair da terceira dimensão e ir para a quinta dimensão. Na quinta dimensão não se tem o fator medo, porque a gente sabe que somos seres eternos. Eu já ouvi falar, numa outra situação, que a forma de você se proteger, digamos assim, de negatividades, vou dizer assim, bem usando de eufemismos, seria você calibrar a sua vibração cada vez mais alta. Tem até um exemplo de uma pessoa entrevistada que, quando criança, e essa entrevista vai ser publicada próxima da sua, ela viu um ser como esse que você falou, como se fosse lagarto, alguma coisa, e sentiu muito medo. Muito medo. E era grande e tal. E aí, nesse momento, ela ouviu uma voz. Você se esqueceu de quem você é. Nesse momento, é como se ela tivesse crescido enormemente e aquele ser que colocava medo virou algo insignificante perto dela. É como se ela nem precisasse olhar para aquilo. Então eu pergunto se faz sentido, pelo conhecimento que você tem, esse entendimento de que você, mantendo a vibração na alegria e no amor, você passa a ser invisível para negatividade. Faz algum sentido? Faz total sentido. Total sentido. Isso, de alguma forma, poderia fazer a gente pensar que, fazendo isso, a gente não precisa ter medo de nada? Com certeza. Com certeza. E o que mais você vai nos contar? Também relacionado à pandemia, houve uma época em que algumas, não sei se todas as praias do Brasil, mas algumas praias estavam proibidas de ser frequentada, à beira do mar, alguma coisa assim. E eu vou chamar de sonho, tá? Eu cheguei numa praia aqui do Rio Grande do Sul, não só o meu filho e meu marido, estávamos nesse sonho, e haviam na beira do mar, no sentido de entrar para dentro da água do mar, vários, vou dizer assim, como é que a gente chama? Sabe tanque de guerra? Vários tanques de guerra, só que eram todos brancos, e deles saíam, assim, de cada um saía em torno assim, de 2 homens vestidos com umas roupas brancas, umas máscaras assim, diferentes. E eu olhei aquilo e veio, vou dizer, um ser que estava com uma roupa, como se fosse aquelas roupas da época medieval, vamos dizer assim, como se fosse um soldado da época medieval, e nos empurra para um buraco. Esse buraco parecia uma cova. E ele diz assim: eles não podem ver vocês aqui. E olha só, aqui na Terra, eles criaram um motivo chamado pandemia para que as pessoas não fossem na beira do mar. Mas nós temos um motivo espiritual de estar aqui. Esses carros, esses transportes, no caso, vão entrar mar adentro, como se fossem submarinos, para resgatar espíritos presos a matéria no caso, por muitas gerações. A gente criou esse motivo aqui na Terra para conseguir fazer esse resgate desses espíritos presos à matéria que haviam morrido em desastres dentro da água, dentro do mar. E assim, a parte bonitinha da história é que assim, depois assim que a gente estava enxergando isso, esse ser jogou um gatinho no nosso colo. Na época a gente não tinha gato,
tá? Passou, acho que um mês mais ou menos, e eu achei que o Vitor estava muito sozinho, aquela coisa de ficar só dentro de casa, só isolado. E eu disse, ai, Vitor, vamos adotar um bichinho. Aí eu procurei, assim, pelo Facebook, alguém que tivesse, né, doando algum gatinho. E aí uma pessoa disse que tinha, a gente foi lá na casa dessa pessoa, adotamos uma gatinha. Na época eu não prestei atenção, assim, nas características dela, ele veio para nossa casa e tudo. E depois, conforme ela foi crescendo, ela se tornou exatamente igual a esse gatinho que tinham jogado nessa cova que a gente estava na beira do mar. O que você está dizendo, de uma certa forma, me deixou confuso sobre a pandemia. É como se a pandemia tivesse criado a possibilidade desse resgate? Isso. Assim, a pandemia foi criada, digamos assim, para fazer o mal. Mas até através do mal, o bem superior consegue trabalhar. Entendeu? Me dá vontade ainda de perguntar sobre essa aparição. Hoje nós temos, você pode pensar em possibilidades de guerra, de manifestações da natureza, como terremotos, você pode pensar em doenças, como pandemias, e eu queria saber, dentro dessas possibilidades, tem ainda crises financeiras. Eu pergunto, essa aparição está ligada a alguma dessas possibilidades em especial? Eu vou ser bem sincera, guerra não teremos mais. Pelo menos a guerra como teve antigamente, não. Toda vez que tentarem algo, o bem vai meter o dedinho e não vai deixar que aconteça. Isso nos deixa com duas possibilidades: manifestações da natureza e pandemias. Você tem algo a dizer sobre essas duas possibilidades? Manifestações da natureza, sim. Isso é uma maneira de equilibrar até a nossa questão financeira, no caso. Como eu te disse, não existe injustiça. Tudo será muito justo. A natureza vai se manifestar, vai ter mudanças. A gente vai ver pessoas que tinham tudo perdendo e outras pessoas que não tinham nada modificando, vai ter isso. Isso eu tenho certeza. Não posso precisar o tempo, mas vai ter. Você diz que você tem a companhia desse ser o tempo inteiro. O que nós precisamos saber agora? Faço de novo a pergunta. Assim, eu recebi uma mensagem por esses dias, não desse ser, tá? Uma mensagem aleatória que eu achei muito bonita, que assim, o amor jamais te esquece, o amor não some, ele só muda de lugar. E o que mais você vai nos contar da sua linha do tempo? Ou qualquer outra coisa que você queira compartilhar conosco? Coisa também que eu não sei se encaixa nessa situação foi que, como eu lhe disse, o meu marido ele achou muito imprudente da minha parte que eu quisesse engravidar com 40 anos, no caso, né? E aí eu fui convidada um dia para ir numa casa de meditação. Isso aí você está falando da segunda gravidez? Isso, da segunda gravidez, porque assim, ele já sabia que eu estava querendo engravidar, ele achava imprudente da minha parte devido aos problemas que eu havia tido. E aí eu fui convidada para ir numa casa de meditação. Nessa casa, a gente chegava, primeiro a gente passava por uma sessão de reiki, né? Deitava na caminha para fazer o reiki. E durante o reiki, eu com os olhos fechados, eu enxerguei pelo menos uns, vou dizer assim, depois eu fiquei sabendo que eram xamãs no caso, né? 6 índios muito altos. De roupa, índios, mas com roupa, com aquelas penas na cabeça, vou dizer assim. E o que estava exatamente aos meus pés, ele disse assim: Joyce, nem tudo que tu vê de olho aberto é realidade. E nem tudo que tu vê de olho fechado é ilusão. Ele falou isso para mim. Dali a gente passava por uma sala bem ampla, com várias almofadas onde a gente sentava. Uma luz baixa, no caso, e eu me lembro de pensar assim, o meu pensamento é acelerado, da onde que eu tirei que eu ia fazer meditação? Mas tá, tô aqui, né, vou ficar aqui. A meditação começava às 7 da noite, terminava às 10.
tá? E aí eu sentei naquela almofada, fechei meus olhos e haviam várias músicas aleatórias, tá? Naquele ambiente. E aí, de repente, eu enxergo uma menina, por volta dos 5, 6 anos, uma menina bem moreninha, entrando na minha casa, chegando no meu quarto e colocando a mão no peito do meu marido, dizendo assim: papai, não precisa ficar nervoso. Eu vou vir e vou trazer muita alegria. Isso foi para mim assim, eu lembro assim que quando disseram assim, pessoal, agora vamos respirar, vamos abrindo os olhos, eu pensei, nossa, mas assim, foi tão pouco, foi assim 5 segundos, calma, recém tô vendo, né, esse episódio, eu quero ver mais. E aí quando eu abri os olhos, já era 10 horas da noite. Eu não vi o tempo passar. Parece que especificamente foi para me mostrar aquele episódio ali, que não é para mim desistir do meu sonho. E tem outra questão também. Eu tenho tempo ainda, Carlos? Eu não sei quanto, eu não entendo nada de YouTube, assim, né? Não há limite de tempo. Se você quiser ficar mais 10 horas, aqui ficaremos. Veja só, para mim está claro que nós estamos num momento especial. Para mim está claro que é um momento em que muitas coisas precisam ser ditas. E, de repente, até para minha surpresa, eu percebi que você tinha mais coisas a dizer do que eu pensava. Ainda sobre a questão da Vitória, vou dizer, da segunda gestação, tive essa questão de conseguir convencer meu marido de que a gente precisava ter mais um filho, aquela coisa toda. Claro que eu não contava para ele que eu tinha tido essa EQM, que a enfermeira disse que eu voltaria no mesmo hospital anos depois, né? Eu não contava isso para ele. E você voltou no mesmo hospital? Sim, no mesmo hospital. No mesmo hospital. Um cenário diferente, o Vitor nasceu de 34 semanas, teve toda aquela intercorrência, ela de 39 semanas e 2 dias, contrariando tudo que a medicina havia dito para mim. Uma criança perfeita. E aí o que acontece? Eu estava naquele processo de todo mês tentar negativo, o exame negativo, eu já comecei a ficar entristecida. E assim, a minha avó materna, a gente tinha uma ligação muito forte, Carlos, muito, muito forte, tá? Eu fui deitar, fui dormir, no caso, né? Acredito que eu estava dormindo. Essa minha avó já é falecida, faleceu em 2012. Ela chegou do meu lado e detalhe, ela fazia aniversário 23 de julho, tá? Ela chegou do meu lado e ela disse assim: filha, tu vai ganhar um presente. E ela pegou um objeto como se fosse uma pilha de relógio dourada e colocou na minha barriga do lado direito. Só colocou e disse: tu vai ganhar um presente. E eu fiquei assim, deslumbrada, era do dia 22 para o dia 23. Eu pensei, amanhã eu vou ganhar um presente. O que será que eu vou ganhar? Fiquei com aquela expectativa. Quando chegou no outro dia, à noite, a gente estava assistindo TV, aqui bastante frio, né? Julho, a sobrinha do meu marido vem aqui em casa. Bate aqui em casa, assim, sem avisar, sem ter ligado, sem nada, e ainda entrou e disse assim: gente, não é notícia ruim, é coisa boa, porque a gente ficou apreensivo, né? E aí sentou, e aí não demorou muito, ela disse: a gente veio aqui contar para vocês que estamos grávidos. Lógico que na hora a gente fez uma comemoração, a gente, né, comemorou, abraçou, aquela coisa toda. Quando eles foram embora, eu desabei a chorar. Eu me disse assim: ai, para, tu tá com ciúmes, tá com inveja, para com isso, aquela coisa toda. Eu xinguei ele. Eu disse: poxa vida, eu quero tanto, por que Deus fez isso comigo? E daí na mesma hora eu ainda disse assim, em voz alta, assim: ô vó, era esse o presente? E meu marido não entendeu muito. Que vó? Eu disse assim: não, deixa assim, deixa assim. Eu fiquei muito braba com a minha avó. Muito, muito braba, eu me senti decepcionada, ela não podia ter feito aquilo comigo, fiquei revoltada. Isso, 23 de julho, tá? Quando foi lá pelo dia 7 de agosto, era a véspera do Dia dos Pais, na verdade, na sexta-feira, fui nesse mesmo médico lá do Vitor, tá? Médico da confiança, e falei pra ele que eu tava desconfiada que eu pudesse estar grávida. E daí ele disse a mesma coisa, que eu costumava ficar muito empolgada, que eu criava expectativa demais e tudo e tal. Tá, vou pedir pra ti. E daí eu fiz o exame. E aí, para minha surpresa, dessa vez eu resolvi ver o exame, no caso ali pela internet, no caso ali,
e eu vi que era aquele exame que é quantitativo, né? Tava muito alto. E daí na hora eu pensei assim, meu Deus, eu tô grávida. E aí quando foi na segunda-feira eu levei para esse médico, ele também fez a mesma expressão de se recostar na cadeira, e ele disse assim para mim assim, Joyce, tu não tá grávida? Tu tá muito grávida. Que até no começo ele cogitou que poderia ser gêmeos pela quantidade lá de hormônios que tinha. E assim, Carlos, esse ser, uma certa vez eu estava assim, muito triste pelo meu marido dizer que eu estava ficando doida de querer ter outro filho, com uma distância tão grande entre eles, aquela coisa toda que ele costumava dizer assim, olha aí, vai ter a terceira guerra, não vai ter emprego, vai terminar a água no mundo, aquelas coisas todas, sabe? E aí esse ser disse assim para mim assim, esses homens, bem assim foi a expressão, esses homens, é uma criança tão linda que vai vir, ele vai ser um pai tão bobo que tu não tem ideia. E eu fiquei desacreditada, eu disse, bem capaz, né? Capaz que vai ser assim, tá só me iludindo. E Carlos, é a paixão ele ama o Vitor, não vou dizer assim, mas ela sim faz de gato e sapato dele. É um ser assim, não é por serem meus filhos, mas assim, ela chega no lugar, só o olhar dela já preenche de alegria. Houve alguma razão especial para você ter nos procurado? Há muito tempo, eu conheço o canal desde 2018. Toda vez que eu assistia, essa voz dizia para mim assim, tu precisa escrever pro canal, tu precisa escrever para esse canal, tu precisa contar, tu não pode guardar só para ti. Existem pessoas que vão ser ajudadas através do que tu vai contar. E eu sempre fui protelando. Ano passado, eu cheguei a mandar, que é outro relato que a gente não comentou ainda, que foi o fato de que eu, quando era jovem, eu queria muito ser médium. E como meus pais frequentavam o centro de Umbanda, para mim aquilo ali era o auge. E eu ficava o tempo todo, quando, né, nessas casas de Umbanda tocam o que eles chamam de pontos, que eles chamam, como se fossem mantras, assim, músicas, né, para elevar a frequência, para se conectar com as entidades ali conforme eles cantam. E eu ficava assim, meu Deus, vai tocar, por exemplo, um parabéns, me escolhe, eu tô aqui, eu fiz tudo direitinho, eu tomei o banho que precisava, eu não comi carne, eu ficava assim, me escolhe, tá? E aí um dia, depois de uma gira, eu tava muito triste, porque eu achava assim, meu Deus, tem gente ali que não faz nada disso, e todo mundo escolhe eles, e por que eu não? O que eu tenho de errado? Aí a gente chegou em casa, eu tava muito triste, muito revoltada, ninguém me escolhe, ninguém gosta de mim. Deitei no meu quarto, que daí eu não sei dizer se eu tava dormindo ou não, mas pra mim eu estava acordada, e eu vejo surgir da porta do meu quarto uma índia. Quando essa índia surgiu, ela se ajoelhou do lado da minha cama e colocou a mão no meu peito. E eu fiquei assim, sabe quando tem paralisia do sono? Eu fiquei paralisada, em estado assim de terror. Nisso, eu já me vejo num lugar que existe aqui da minha cidade, tá? Tá acontecendo ali um atropelamento e eu olho para aquele corpo lá e eu digo, mas lá sou eu? E vem um ser e diz assim, sim, lá é tu, mas a gente precisa ter pressa, porque tu precisa receber uma mensagem. Nisso, esse ser me leva até uma floresta, próximo ali desse acidente, e vem um ser com em torno de, eu acredito que hoje que ele tem assim mais de 2 metros, quase 3 metros, coberto de folhas, me pega pela mão e entra a floresta dentro, correndo muito. Sabe quando a gente pega a mão de uma criança, que a criança não vence de dar aquele espaço e fica o passo no ar? Era assim que eu ficava. De vez em quando eu sentia um lodo embaixo do pé, e até que chegamos numa clareira. E esse ser disse assim, daqui em diante tu vai sozinha. Quando eu entro, eu vejo assim uma montanha muito bonita, muito verde, várias pessoas de branco conversando com calma, assim, várias pessoas de branco, um cenário muito lindo. À minha esquerda, um pouco acima, uma casinha de sapê,
e eu vou em direção a essa casinha. Quando eu chego lá, a cena que eu vejo, o meu avô materno vem me receber, eu vejo o meu avô, todos eles são falecidos, tá? O meu avô paterno sentado num toquinho de árvore, como ele costumava fazer quando ele estava aqui na Terra. A minha avó paterna com uma forma de rapadura, e ela vem e eu olho para ela e eu digo assim: vó, rapadura aqui? E ela: sim, filha, aqui a gente faz o que a gente gosta. E aí eu vejo um banco grande, uma menina. E detalhe, Carlos, existe uma tia minha que ela nasceu entre a minha mãe e a minha tia. Ela tá no meio dessas duas tias aí, eu não conheci ela. E a minha avó sempre comentava que era uma das filhas mais lindas que ela teve. E essa filha faleceu com 3 aninhos, vítima do Krupp na época. E aí essa menina olha para mim, levanta e diz assim: oi, tu queria me conhecer, eu sou a Verinha. E eu fico muito encantada com ela. E aí o meu avô materno, ele diz assim: Joyce, a gente precisa caminhar um pouquinho, tá? O avô quer conversar contigo. E a gente começa a caminhar próximo a esse lago. E daí ele diz assim para mim: Joyce, lá na Terra, tu morreu por 2 minutos, tá? Porque tu precisava vir aqui. Eu quero que quando tu acorde lá na Terra, tu vá no quarto da tua mãe e peça para ela parar de chorar. Porque eu evoluí, eu estudei, eu tô melhor. Mas toda vez que ela chora de saudade, que ela chora se culpando pelo que ela não fez, ela me entristece. Então tu vai pedir a partir de agora que ela não chore mais por mim. Eu tô bem. E eu vou te pedir algo mais. Tá muito próximo da minha... Ele quis dizer a minha avó materna, que ainda estava viva, tá? Dela vir para cá com nós. A partir do momento que ela desencarnar, a família vai se separar, vai ficar cada um para um lado. E eu quero que o tempo que ela estiver lá, toda oportunidade que tu tiver de reunir a família, de fazer festa, fazer qualquer coisa, tu faça. Que é para fazer ela feliz. E aí eu disse assim para ele assim: vô, tem um lago aqui em cima, né, vô? Vô, eu posso olhar nesse lago? Ele disse assim: tem o lago, e todos os dias, na hora da Ave Maria, a gente se reúne para ver vocês, como vocês estão lá na Terra. Só que tu não pode olhar através do lago, porque se tu olhar através do lago, tu não volta para a Terra. E não chegou o teu momento ainda de vir. E aí, Carlos, o que acontece? Eu realmente acordei e fui na cama da minha mãe. Para minha surpresa, a minha mãe estava chorando, secando as lágrimas, assim, que era uma coisa que ela fazia todo santo dia, ela chorava. Né? Ela conta que assim, a família procurou preservar ela, a saúde dela, porque ela tinha bebê pequeno, meu irmão muito pequeno, e aí quando ela foi, no caso, chamada para se despedir do meu avô, ele já tinha falecido e tudo, foi uma cena muito triste para ela. E aí quando eu falei para ela isso, a partir daí nunca mais, ela pode até chorar escondido, na minha frente pelo menos nunca mais aconteceu, né? Não. Você falou em horário da Ave Maria, o que é isso? Horário da Ave Maria. Eu acredito que seja, assim, a minha versão foi às 6 horas da tarde. Aí, detalhe, ele me pediu que era para mim ter sempre uma flor em casa. Sempre uma flor, preferência uma flor natural, será algo, acho que conectava com eles, alguma coisa assim. Eu confesso, assim, que eu sou meia relapsa sobre isso, sabe? As plantinhas comigo não dão muito certo, assim. Voltando a essa aparição, né, do jeito que for, que não há uma forma clara de entender isso, né? Mas eu pergunto, esses seres, essas existências que estão nos ajudando, são todos de uma única origem ou vem gente de muitos lugares diferentes? Ou estão já aqui gente de muitos lugares diferentes? Já estão aqui de muitos lugares diferentes. E todos coordenados entre si? Todos. Como eu disse, existe uma hierarquia, tudo é muito organizado.
E da mesma forma como você falou que aqueles seres já estão aqui, os mais ligados a menos amor, digamos assim, existem seres de um lado e do outro aqui entre nós. Sim. Especialmente por causa desse momento, os seres amorosos. Outra coisa que eles pediram para mim comentar contigo, Carlos. Uma vez eu estava escutando, eu vou chamar de mantra, tá, para as pessoas entenderem, esses ligados a Umbanda, né? E daí eu sempre ouvi assim, a gente tem que, quando a gente vai numa casa assim, porque a gente começa a cantar os pontos ali para a gente, para esses seres baixarem na terra. É uma maneira popular que diz, né, que esses seres vêm na terra. E aí me disseram assim, não, vocês cantam para vocês elevarem a frequência de vocês e nos alcançarem. Não somos nós que descemos, é a consciência de vocês que eleva e nos acessa. Muito bom. Faltou alguma coisa? Desculpa, Carlos, tem sim. Um fato muito, muito bonito, assim, relacionado ao Vitor também. Esse meu avô que eu te falei que estava sentadinho nesse sonho no toco, como ele costumava fazer quando ele estava aqui encarnado, eu só sonhei com ele 2 vezes na minha vida. Foi essa daí, desse episódio aí da mensagem do meu avô, e a outra é quando eu estava tentando engravidar do Vitor, tá? Esse meu avô vinha num campo assim, verde assim, correndo com uma criança, um menino. Esse menino, cabelo liso, esvoaçante, sabe aquele cabelinho cogumelo assim, esvoaçante, correndo? Ele vem, tem uma cruz muito grande no meio desse campo, e ele chega e diz assim, tá aqui o teu filho, e some naquela cruz. O Vitor nasce. Não entendi, some naquela cruz? Sim, o meu avô some naquela cruz. Uma cruz que tinha uma cruz do nada, tinha uma cruz no meio daquele campo, uma cruz enorme no meio daquele campo. E o meu avô me diz, tá aqui o teu milagre. E eu olho para aquela criança e eu fico muito apaixonada. Aquela criança é linda demais. Aquela criança tem covinhas, como eu sempre admirei pessoas com covinha, sabe? E aí passa o tempo, eu digo, não, foi só um sonho, muita coincidência, aquela coisa toda. Só que quando o Vitor tem por volta dos 3, 4 aninhos, ele fica exatamente igual à imagem dessa criança que o meu avô me trouxe. O ser que acompanha você teria mais alguma coisa que nós precisássemos saber agora? Não, aquilo que eu já falei. Aquela mensagem que eu falei há uns minutos atrás ali, que o amor não nos esquece, o amor não desaparece, ele só muda de lugar. Você ainda deixaria uma mensagem final para nós? Essa mensagem serve para mim, inclusive, que é trabalhar essa questão de transformar algo negativo em algo positivo, procurar olhar as coisas com um olhar mais amoroso, evitar o medo para viver coisas extraordinárias. Isso serve para mim. É como eu sempre digo, quando a gente fala quais são os ouvidos mais próximos, são os nossos. Eu precisava ouvir isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?